Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo de Anatomia e Fisiologia 1. Claro, nós estamos dentro da nossa aula extra, então sejam bem-vindos, podem vir, vamos lá? Olha, o tema da nossa aula é nível celular de organização. O que nós vamos falar? O que nós vamos conversar? Dentro dessa aula, nós temos o tópico 2.3 e ele vai falar do citoplasma. Olha, vamos ver o que tem no citoplasma. A gente fala, prof, lá no citoplasma tem tanta coisa que a gente, vai observar. E nós vamos olhar cada uma delas, claro. Vamos olhar a função, o que elas fazem, Por que elas estão ali? Então, nós temos a ideia dessa organização celular, dentro desse tópico 2.3, o que é o citoplasma, o que contém dentro do citoplasma, Vamos entender. O citoplasma ele consiste em em conteúdos celulares, entre a membrana plasmática e o núcleo. Nós já falamos ainda há pouco, conversamos e já entendemos sobre a membrana e agora a gente vai falar sobre o citoplasma, Ele tem dois componentes. Vamos pensar? Vamos lá? Nesse citoplasma, nós encontramos o cortisol e as organelas. Elas são pequenas estruturas que realizam função específica dentro da célula. Elas vão ter sua função própria. Quem vai dizer isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, lá na página 75. É o nosso ponto de referência. Quem é o cortisol ou o que é o cortisol? Ele é um líquido intracelular. Ela é a parte líquida do citoplasma, porque senão o citoplasma seria enrijecido, seria endurecido, uma organela tocaria na outra, seria um negócio complicado. Então, olha só, ele é a parte líquida do citoplasma e que cerca as organelas. Quem são as organelas? As organelas é tudo aquilo que está distribuído dentro desse citoplasma, São esses pontinhos que vocês estão vendo aí, tá bom? Isso são as organelas. O cortisol, o citosol, desculpa, ele constitui cerca de 55% do volume total de uma célula. Então, 55% é do citosol, esse líquido aí que a gente pode dizer, tá? Tem variação em composição e consistência de uma parte da célula para outra. Então, entre uma célula, extremidade, meio, ele vai ter variações e consistência diferente. Por isso que a gente traz essa imagem para vocês terem a ideia aí que ele não é todo igual. Ele tem suas variações. O citosol, ele é composto por 70 a 90% de água, além de vários componentes dissolvidos e suspensos. Então, a gente vai ter aí essa distribuição de 70 a 90% de água. Então, já viu que ele parece um material gelatinoso, Falo sempre assim, gelatinoso, porque tem essa ideia, de líquido. Quem vai dizer isso pra gente? É a tutora Derrickson, 2019, na página 75. Tá? O citosol é o local de muitas reações químicas necessárias para a existência da célula. Então, no citosol acontecem as reações químicas. É lá que vai acontecer todas as nossas reações químicas, que existe aí nas nossas células. As enzimas no citosol, elas funcionam como catalisadores de glicose. Então, as enzimas no citosol catalisam a glicose, uma série de 10 reações químicas. Então, ela vai fazer a catalisação da glicose dessa célula, tá? A gente fala da energia dessa célula, Elas produzem também moléculas de ATP. ATP são as energias, produzidas pela própria célula, a partir de uma molécula de glicose. Então, ela vai gerar isso, ela vai produzir, as duas moléculas de ATP, que são as moléculas de energia, a partir de uma molécula de glicose. Então, uma molécula de glicose vai se transformar e vai produzir duas de ATP. Então, por isso que fala, glicose é energia, Vamos lá.
Seguindo mais um pouquinho, dentro ainda do próprio citoplasma, nós temos uma estrutura que nós podemos chamar de citoesqueleto. O citoesqueleto, já o próprio nome já diz, é uma arquitetura esquelética, é uma arquitetura montada. Então, ela vem aí através de uma rede de filamentos, você pode observar, proteicos que se estende por todo o citosol. Então, ele vai ser estendido por todo o citosol. Esse nome que a gente pode dizer de citoesqueleto. Citoesqueleto nada mais é do que a estrutura que vai estar montada aí na nossa célula, tá? Ele possui 3 tipos de filamento que contribuem para a estrutura do citoesqueleto. Ó, 3 tipos de filamento que você pode estar observando, que estão em cores diferentes, né? Para a estrutura, né, do citoesqueleto e para estruturas de outras organelas, que também vão estar distribuídas. Esse verdinho aí no meio, a gente pode dizer que é uma organela, que está aí disposto, distribuído, em ordem crescente de diâmetro. E essas estruturas são chamadas de microfilamentos. Então, nós temos estruturas redondas, parecem um bastão, elas são chamadas de microfilamentos. Isso daí está fazendo parte do nosso citoesqueleto. Isso daí, ela internamente, dentro da nossa célula, é que nós encontramos essas estruturas. Então, ele tem o filamento intermediário e os microtúbulos, né? A gente pode dizer os microtúbulos e os filamentos intermediários. Eles vão dar firmeza, vão dar estrutura na nossa célula, tá bom? Então, quem vai dizer isso pra gente? Lá na tutora Derrickson, 2019, da página 75, tá? Essa é a nossa referência. O citoesqueleto funciona como um molde que ajuda a determinar o formato da célula e organizar os conteúdos celulares, porque senão ficaria tudo muito embaralhado, muito bagunçado. Então, o que o citoesqueleto faz? Dá formato na nossa célula, ele organiza a nossa célula para não ficar tudo bagunçado, cada uma organela vai ter o seu lugar, o seu espaço. Então, ele vai dando dessa forma, por isso que o nome é citoesqueleto. Função do citoesqueleto. O que a gente tem como função? Ele ajuda a movimentar as organelas nas células. Os cromossomos durante a divisão celular, as células inteiras, como os fagocitos, né? Então, todas essas organelas, todas essas estruturas, ele vai estar ajudando a dar o quê? Ao movimento. Ele vai ajudar a movimentação. Porque imagina que se não tivesse essa estrutura chamada de citoesqueleto, quando se movimentasse, uma organela bateria na outra, seria uma desorganização toda. E toda essa estrutura, elas precisam estar harmonicamente trabalhando perfeitamente. Então, quem vai ajudar isso nesse momento da movimentação é o chamado citoesqueleto. Ainda dentro das funções do citoesqueleto, a gente tem a ajuda a movimentar organelas, os cromossomos, durante a divisão celular. Então, quando ocorre, né, as células inteiras, como os fagocitos, quando ocorre essa divisão celular, quando a célula está se multiplicando, se dividindo, né, quem está trabalhando? O citoesqueleto. Por quê? Porque ele precisa fazer a movimentação, ajudar na movimentação de divisão, na divisão dos cromossomos, né? Na nova célula que irá surgir, porque a célula mãe está dando origem à célula filha, e ela precisa estar lá, o citoesqueleto, para poder fazer essa organização, ajudar nessa movimentação. Senão seria muito complicado, seria bastante bagunçado, né, a nossa história. Quem vai dizer isso pra gente, queridos? A tutora Derrickson, 2019, lá na página 76, tá? Vamos passar mais um pouquinho? Vamos falar sobre os microfilamentos. Quem que é esses microfilamentos, né? Olha, os microfilamentos eu trouxe aqui para vocês, até botei a setinha aqui para você ver como eles estão colocados, como eles estão dispostos, né, os microfilamentos. Ele ajuda a movimentar as organelas.
Ele vai dar sustentação para as organelas, ele vai dar orientação de movimento para as organelas na célula. E os cromossomos durante a divisão celular. E as células inteiras como os fagocitos. Então, os microfilamentos, né? Agora eu tinha os filamentos, agora eu tenho microfilamentos. Eles são estruturas menores, são esses bastãozinhos menores, mas que eles vão fazendo essa amarração, a gente pode dizer, esse entrelaçado, né? Entre um e outro, para estar dando a movimentação das organelas, senão elas se movimentariam muito rápido, tá? Quem vai dizer isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, página 76, tá bom? Esses microfilamentos, eles são elementos mais finos que o citoesqueleto. Você vai observar que o citoesqueleto, eles estão em estrutura mais firme, mais grossa, eles são aqueles bastões, né? Bastões, desculpa. E aqui nós temos microfilamentos distribuídos lá por todo o nosso citoplasma. E eles vão dando também arquitetura, eles vão ajudando nessa movimentação, né, das organelas. Eles são compostos pelas proteínas actina e miocina. Então, a actina e miocina são composição dos microfilamentos e são mais prevalentes nas extremidades de uma célula. Então, eles não estão muito internos, eles vão estar mais próximos da extremidade das células, né? Não estão tão assim bagunçados, né? Eles têm organização, tudo na sua célula é de forma organizada, né? Os microfilamentos têm duas funções gerais. Eles ajudam a gerar o movimento e fornecem a sustentação mecânica. Quando ajuda a gerar esse movimento, ele vai ajudar com que as organelas se movimentem de forma organizada. Quando ele dá a sustentação, é porque ele está deixando a arquitetura montada, né, dessa célula. Ela não está de qualquer jeito, ela não está tomando qualquer formato. Senão, todas as células seriam iguais. E nós temos células diferenciadas. Temos célula do fígado, dos rins é dos rins, do coração é do coração, do músculo é do músculo, do osso é do osso. Nós vamos ter células diferenciadas, é isso que vai acontecer. Então, aqui, dentro do nosso microfilamento, ele também está dando, né, essa arquitetura, essa sustentação mecânica da célula do indivíduo. Os microfilamentos, eles fornecem a maior parte da sustentação mecânica, é responsável pela força e pelo formato básico da célula, aquilo que a gente vem reforçando. Ele é responsável pela arquitetura da célula, pelo formato da célula, né, pela estrutura, ele é estrutura. Ele trabalha a estrutura, trabalha a movimentação das organelas, né, de forma organizada. Quem diz isso pra gente? É a tutora Derrickson, de 2019, lá da página 75, tá? Aí nós temos também, queridos, os nossos filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, vocês vão observar, e tem uma setinha para os filamentos intermediários, que eles são filamentos um pouquinho mais grossos do que os microfilamentos, né? Eles são mais grossos do que os microfilamentos, mais finos do que os microtúbulos. A gente vai ver depois. Então, por isso ele é chamado de intermediário, porque ele está no meio das duas estruturas, né? Ele vai variar de proteínas diferentes e podem compor os filamentos intermediários. São excepcionalmente fortes, eles são para dar sustentação mesmo, eles precisam ser fortes para sustentar toda a arquitetura lá das nossas células. Eles são encontrados em parte das células sujeitas a estresse mecânico. Então, quando há aquele impacto mecânico, aquele impacto que você precisa, né, segurar, precisa, como é que eu posso falar? Né, amortecer o impacto, quem faz isso é os filamentos intermediários. Eles que fazem, né, esse amortecimento do impacto de uma célula. Então, eles são encontrados em parte das células, eles são sujeitos ao estresse mecânico, eles têm a responsabilidade de amenizar o impacto que essa célula recebe. Eles ajudam a estabilizar o posicionamento das organelas como um núcleo.
e ajudam a ligar as células umas às outras. Então, se as células estão ligadas umas às outras, né, é por conta, quem é responsável? É o filamento intermediário. Ele é responsável pela posição dessas organelas, né? Organelas e células estão localizadas, e onde estão localizadas dentro da célula, quem está fazendo isso é o filamento intermediário, né? Junto com quem? Com as organelas, com o núcleo, porque senão se ficaria todo espalhado. Então, o núcleo, ele está organizado. Quem está responsável pela organização do núcleo e das organelas? O filamento intermediário, tá? E aí, a ligação de uma célula e outra também, a gente pode dizer, quem é que está responsável? O filamento intermediário. Quem vai dizer isso pra gente, né? A tutora Derrickson, 2019, na página 77. É lá que está o nosso ponto de referência referente ao filamento intermediário. Vamos passar mais um pouquinho? Olha o que a gente tem. Microtúbulos, né? Os microtúbulos são esses tubinhos mais finos, a gente pode dizer. Eles são os maiores componentes do citoesqueleto, né? E são tubos longos, olha, ele vai de uma ponta a outra, né? Esses microtúbulos, eles vão aí dar uma resistência maior à nossa célula. Eles são ocos e não ramificados, principalmente pela proteína tubulina. Então, eles são longos, não têm ramificações, né? E eles dão aí essa sustentação, eles fazem parte da arquitetura da nossa célula. A formação dos microtúbulos começa em uma organela denominada de citrossomo. Então, o centrosomo, lá no centrosomo, vai originar a formação desses microtúbulos. E ele vai originar, desde lá, ele é longo, ele é oco, e ele está aí passando no meio de nossas células. A formação dos microtúbulos começa numa organela denominada de citrossomos, né? Os microtúbulos, eles crescem para fora do centrosomo, em direção à periferia da célula. Então, ele tem uma direção, né? A direção. Então, ele vem, né? Os centrosomos, eles estão bem lá, né? Próximo do núcleo. E eles vão acabando fazendo essa origem do microtúbulos para dar essa estrutura, né? Essa arquitetura, essa sustentação. Vocês estão vendo que a gente não tem só uma arquitetura, nós temos aí várias. Então, esse microtúbulos, ele vai dando essa ideia de sustentação. Ele é um túbulo mais grosso, mais calibroso, mas que é oco, e ele vai dando só sustentação ao formato da nossa célula. Ele ajuda a determinar o formato da célula, olha só. Ele vai dando arquitetura, ele vai dando imagem, ele vai dando ideia de como essa célula vai ficar. Ele também age no movimento das organelas como vesícula secretória. Então, ele é um canal para secretar, para expulsar aquilo que não é bom. Aquilo que a célula está excretando também pode ser excretado, pode ser encaminhado por onde? Pelo microtúbulos, tá? Então, como as vesículas secretórias, elas também vão passar por lá, tá bom? Os cromossomos, durante a divisão celular e de projeção celulares, especializados como os cílios e os flagelos. Então, dentro do microtúbulos, nós temos os cromossomos, né? Que durante a divisão celular e fazem projeções de células, projeções celulares especializadas, como os cílios e os flagelos. Tranquilo? Vamos lá. Vamos passar mais um pouco e vamos pensar nas organelas. O que são as organelas? Tá aqui. A gente já vem falando sobre elas. As organelas são estruturas especializadas na célula com formatos característicos.
Cada organela vai ter seu formato, sua função, sua especialidade dentro da nossa célula. E elas realizam funções específicas no crescimento, na manutenção, na reprodução da célula. Então, elas são as organelas, elas são responsáveis, elas têm funções específicas no crescimento, na manutenção e na produção da célula. Ela vai ter essas funções, tá? A quantidade e os tipos de organela variam de célula para célula. Vai ser diferente de uma para outra. Nós estamos aqui falando da célula animal especificamente, tá? Mas nós temos células vegetais e tem outras. As organelas. Embora ela tenha função diferente, as organelas frequentemente cooperam para a manutenção da homeostase. Homeostasia. O que é homeostasia, prof? Homeostasia é o equilíbrio, né, dessa célula, é o equilíbrio dela, né? Ela não pode ficar nem muito com edema, que é muito cheia de líquido, ela não pode ficar muito desidratada. Então, ela tem um equilíbrio, homeostasia, né? A entrada e saída de substâncias, a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho do centrosomo, que está lá no citoplasma? Eu coloquei bem aqui a setinha para você, mostrando para você o que é o centrosomo. Olha, ele está localizado próximo do núcleo. Está bem aqui de verdinho com a setinha para você ver. Ele está ali localizado próximo do núcleo. Consiste em 2 componentes. Vamos ver os componentes? Ele possui um par de centríolos e um material pericentriola. Então, esses daí vão ser um componente do centrosomo, né? Olha, os 2 centrosomos são estruturas cilíndricas. Você vai observar que eles estão pertinho do outro, né? E cada uma composta por 9 conjuntos de 3 microtúbulos, né? Então, a gente vai ver que a gente pode dizer que eles são tripletes, organizada por um padrão circular. Então, eles são todos redondinhos e todos fazem parte, né, um do outro, tá? Essa organização. Ao redor do centrocírculo que a gente tem aí, do centrosomo, encontramos o material pericentriola, que contém centenas de complexos em formatos de anel, composto pela proteína tubulina, que a gente viu anteriormente, no slide lá na frente, lá dentro daquela arquitetura, né? Então, a gente pode dizer que os centríolos, olha aí, os centríolos, se encontra o material pericentriolar, né? Com centenas de complexos em formato de anel. Então, são vários anéis. E eles são compostos pela proteína. Que proteína é essa, prof? Uma proteína chamada de tubulina, tá? Quem vai dizer isso pra gente? A nossa referência é a tutora Derix 2019, lá da página 77, tá bom? Olha aí. Aí a gente tem mais um pouquinho. Nós temos os cílios e os flagelos. Eles estão dentro do citoplasma também, né? Nós temos. Olha, os microtúbulos são os componentes denominantes dos cílios e dos flagelos, que são projeções móveis da superfície celular. Então, na superfície celular, a gente tem essas pequenas projeções. Uma ideia muito legal de flagelos, né, que a gente tem, é o espermatozoide, né, que ele se movimenta para ele ajudar na movimentação lá, né, do próprio esperma. Os cílios e os flagelos, eles são projeções semelhantes aos pelos, né, são curtos e numerosos e que se estendem a partir da superfície celular. Então, a gente tem, olha a diferença, os cílios, eles se mexem de forma desorganizadas, né? O flagelo não, ele se mexe, ele ajuda na movimentação, em formas circulares. Então, a gente tem uma diferença aí dos cílios e dos flagelos. Fora que os flagelos são mais longos, os cílios são mais curtos, né? Quem fala isso pra gente, né? Dos cílios e dos flagelos? Quem é a nossa referência? Né, a tutora Derix 2019, da página 78. Ela que é a nossa referência. Vamos continuar mais um pouquinho
sobre os cílios e os flagelos? Olha aí. Um cílio apresenta um padrão de batimento semelhante a uma remada, né? Quando a gente fala dos cílios, o que é uma remada, né? A gente vai batendo, vai remando, né? Para quem não sabe, vai puxando a água. Então, os cílios, eles fazem isso, a ideia de uma remada, de puxar a água. Então, tô remando, tô puxando, né? É assim que ele se movimenta, é assim que ele faz essa ideia de movimentação. E ele é relevantemente rígido, né, durante a movimentação de potência. O remo impedindo a água, olha aí. Então, é o remo impedindo a água. Então, ele vai fazendo esse movimento. Então, faz o oposto, né? Que a gente pode dizer, ele faz um remo impedindo a água, a movimentação da água. É isso que ele vai falar. E que ele é rígido, né, relativamente rígido durante o seu movimento. Então, ele tem movimentos pesados. É flexível durante o movimento de recuperação. O remo se movendo em cima da água, né, preparando-se para uma nova remada. Então, é aquela ideia do remo em cima da água. Então, ele vai fazendo essa movimentação, né, de movimentar, de forçar. É algo mais forçado, é algo mais pesado. Então, a gente fala que os cílios, eles estão fazendo isso. A movimentação coordenada de muitos cílios na superfície de uma célula promove movimentos contínuos do líquido ao longo da superfície celular. Então, olha só o que ele está fazendo. Ele está movimentando o líquido para a superfície celular. É isso que os cílios estão fazendo nesse movimento que eles tanto fazem. Eles ficam o tempo inteiro trabalhando para fazer a movimentação do líquido para a superfície celular, para que haja essa movimentação, senão ficaria tudo muito parado, né? Muitas células do sistema respiratório têm centenas de cílios, né? Que ajudam a promover as partículas estranhas retidas no muco para fora dos pulmões. Então, quando a gente tem aquela ideia do muco, né, aquele pulmão bem cheio, tossindo, quem está ajudando, quem está fazendo isso, quem está levando isso, nada mais são do que os cílios que estão lá na célula. O que eles estão fazendo? Estão trabalhando para expulsar esse líquido. Eles estão trabalhando para expulsar esse muco que está dentro do pulmão. Então, ele está fazendo isso. Quem vai dizer isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, da página 79. É isso que está acontecendo. Já os flagelos, que são esses aqui mais compridinhos, têm estrutura semelhante à dos cílios, mas normalmente eles são mais longos, né? E eles vão ter movimentações diferentes. Um flagelo, ele gera a movimentação para frente, ao longo do eixo, né, por balançar-se rapidamente, em um padrão semelhante a uma onda. Então, ele vai fazendo a movimentação de uma onda. Enquanto os cílios faz a movimentação de uma remada, o flagelo vai se movimentando em forma de onda, né? Ele vai fazendo isso. Então, ele vai fazendo essa movimentação, tá? O único exemplo do flagelo que a gente tem é no ser humano. É uma cauda de espermatozoide que, ao impulsionar o espermatozoide em direção ao ovocito, na tuba uterina. Olha, a ideia que a gente já havia falado é a ideia do espermatozoide. Então, a cauda do espermatozoide, ele vai fazendo como uma ondinha para impulsionar o espermatozoide até o ovocito na tuba uterina, até chegar lá. Então, essa função que a gente tem, essa função é a função do flagelo, diferentemente dos cílios. Então, lá nos cílios, ele faz a remada para movimentar o líquido da célula. Aqui no flagelo, não. Ele faz a movimentação para que as células também se movimentem, né? A gente tem isso. Quem traz essa referência? A doutora Derrickson, 2019, lá da página 79. Vamos para as funções? Vamos pensar nas funções? Nas funções, os cílios movimentam o líquido ao longo da superfície.
E um flagelo, ela movimenta uma célula inteira. Ela está ali para movimentar a célula. Então, os cílios, eles movimentam o líquido na superfície da célula. E o flagelo movimenta a célula inteira. Ele consegue fazer isso com o seu movimentinho de onda, né? Por ser mais longo, né? O seu flagelo, sua extensão. Vamos lá pensar um pouquinho, vamos mudar? Vamos pensar no ribossomo? O ribossomo, ele tá aí na nossa célula. E o ribossomo, tá aqui a setinha, tá aqui o nosso ribossomo, né? Eles são o local de síntese proteica. É onde ocorre a síntese de proteínas. É lá que ocorre a quebra das proteínas. Então, tá ocorrendo onde? Lá no ribossomo. Onde está o ribossomo? Bem aqui, ó. Próximo ao retículo endoplasmático rugoso. Vamos passar. O nome dessa pequena estrutura reflete ao seu alto conteúdo de um tipo de ácido ribonucleico, o RNA ribossômico ou o rRNA, né? Então, ele recebe esse nome de ribossomo por refletir, né, o conteúdo que é muito parecido, é um tipo de ácido ribonucleico, né, que é o RNA, o ribossomo, ou rRNA, né? Então, ele tem isso, ele vai fazer isso, ele vai trabalhar dessa forma. Ele inclui mais de 50 proteínas. Um ribossomo consiste em duas subunidades, uma com cerca da metade do tamanho da outra. Então, esse ribossomo, ele tem aí 50 proteínas que ele vai produzir, né, para um indivíduo, para um corpo, né? E ele ainda tem duas subunidades, né? Uma dá cerca da metade do tamanho da outra, então ele ainda se subdivide ainda mais, né? Quem vai dizer isso pra gente, né? A tutora Derrickson, 2019, na página 79. Função do ribossomos, né? O ribossomos é associado aos retículos endoplasmáticos. O que eles fazem? Qual é a função deles? Sintetizar proteínas. É isso que o ribossomo está fazendo. Ele está sintetizando proteínas, ele está fazendo quebra de proteínas, ele está fazendo uma síntese dessas proteínas, né? Eles também são destinados a serem inseridos na membrana plasmática ou secretados para fora da célula. Então, o ribossomo também ele vai ser encaminhado com proteínas, né, para fora da célula. Eles vão ser secretados. Então, ele vai ser inserido lá na membrana plasmática, né, com substâncias. Ele vai também ser um transportador aí no meio da nossa história, tá? O ribossomo livre sintetiza proteínas utilizadas no citosol. Então, também eu vou ter, olha, aqui ribossomos, tá vendo ali? Que vão estar soltos, que eles vão estar livres dentro do nosso citoplasma, né? Eles vão estar de forma aleatória, mas eles não estão aleatória para não fazerem nada, eles estão aleatórios para sintetizar as proteínas dentro do citosol. É isso que eles estão fazendo. Quem vai dizer isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, da página 79. Vamos pensar agora no retículo endoplasmático? Olha, retículo endoplasmático nada mais é do que essas voltinhas aqui que parecem um labirinto, tá? O retículo endoplasmático é uma rede de membranas na forma de saco ou túbulos achatados. Olha, eu falo que é igual um labirintozinho, porque não tem como errar, não tem como você não encontrá-los, né? Os retículos endoplasmáticos, né? Vamos lá. O retículo endoplasmático, a gente abrevia aí, faz uma abreviação, RE, se estende da membrana nuclear, né, lá da membrana, olha, bem próximo do núcleo, né, ao redor do núcleo, o qual ele está conectado, ou seja, através do citoplasma. Então, ele está conectado aqui no citoplasma e está fazendo essa ligaçãozinha. Ele não é solto não, tá?
Ele é tão extenso, o retículo endoplasmático, que constitui mais da metade da superfície da membranosa no citoplasma e na maioria das células. Então, ele toma um espaço bem grande aí dentro da nossa célula, tá? A célula contém 2 tipos diferentes de retículo endoplasmático, cada um com sua estrutura e cada um com a sua função. Então, vamos ver? Nós já temos aí o rugoso, né? O retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem aquelas ruguinhas, né? Então, ele é contínuo, contíguo, né? Contígio, a membrana nuclear e, em geral, se dobra em uma série de sacos achatados. Ele é bem parecido, só que ele tem uma diferença, que ele é rugoso, tá? E nós temos o retículo endoplasmático liso, que se estende a partir do retículo endoplasmático rugoso, formando uma rede de túbulos e membranas. Então, a gente tem o primeiro retículo, que é o retículo endoplasmático rugoso, e logo depois, seguindo, nós temos o retículo endoplasmático, que ele é chamado de liso. Quem fala isso pra gente, né? A tutora Derrickson, 2019, página 79. A gente tem a função do retículo endoplasmático. A função dele. No retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza glicoproteínas e fosfolipídios que são transferidos para as organelas celulares, inseridos na membrana plasmática ou secretados durante a exocitose. Exocitose quer dizer que é o momento que vai fazer a exocitose, é absorver os nutrientes, né? Transportar os nutrientes de célula. Então, ele sintetiza, ele faz uma síntese, sintetiza as glicoproteínas e os fosfolipídios, que eles são transferidos aí através das nossas organelas, né? E eles vão ser inseridos em membranas plasmáticas ou secretados, né? Eles vão ser secretados, expulsos, vão ser tirados das células e vão ser enviados para outros locais. É isso que vai estar acontecendo. Já no liso, o que ocorre? Sintetiza-se ácidos graxos e esteroides. Então, tá percebendo que cada um tem a sua função? Como estrogênios e as testosteronas, né? A gente vai dizer as testosteronas e os estrogênios são sintetizados aonde? No retículo endoplasmático liso. Inativas ou destoxifica, né? Os fármacos e outras substâncias potencialmente perigosas. Então, ele tem a função de identificar e degradar substâncias que são ingeridas pelo nosso organismo e que podem nos intoxicar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai lá e faz essa limpeza, faz essa síntese, faz essa degradação, né? Destrói isso, tá? Também o retículo endoplasmático, ele remove, né, o liso remove fosfatos da glicose 6 e fosfatos, né, e armazena e libera íons de cálcio, que provocam contrações nas células musculares. Então, tudo isso está ocorrendo no retículo endoplasmático liso, que é o 2, tá? Quem vai falar isso? É a tutora Derrickson, 2019, da página 80. Vamos passar mais um pouquinho? Vamos conversar sobre o complexo de Golgi, né? Complexo de Golgi. A maioria das proteínas sintetizadas pelos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático rugoso, elas são transportadas. Elas vão ser transportadas posteriormente para outra região da célula. Isso aí é o que vai ocorrer. Vamos lá ver o que está ocorrendo. O primeiro passo na via de transporte é dado por meio de uma organela. Essa organela é chamada de complexo de Golgi. Então, esse complexo de Golgi, ele vai transportar, né? Ele vai produzir, ele vai transportar, ele vai fazer o via transporte de organelas. É isso que ele vai estar fazendo. Vamos continuar. Ele é composto de 3 a 20 cisternas.
que é cisterna, prof? São cavidades, são saquinhos, né, que vão armazenar, vão ficar lá. Essas substâncias entram, ficam lá, né, saquinhos achatados, com extremidades protuberantes, que lembram uma pilha de pães árabes. Então, pensa que é um pão árabe, aquele pão achatadinho. Então, põe um em cima do outro, assim, de pão asmo, e ele vai lembrar, olha, ele aqui, vai lembrar, vai dar essa ideia do complexo de Golgi, né? Quem vai dizer isso pra gente? É a tutora Derrickson 2019, lá na página 81. Ela que vai estar dando essa informação sobre os nossos complexos de Golgi. De lá também saem umas vesículazinhas, né? Qual é a função do complexo de Golgi? Ele modifica, ele seleciona, ele empacota, ele transporta. Olha um monte de coisa que ele faz. Proteínas recebidas do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático sintetiza, depois que sintetiza, ainda manda para lá. Ele manda para onde, prof? Manda lá para o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi vai fazer o quê, prof? Ele vai modificar, ele vai selecionar, ele vai empacotar, ele vai transportar as proteínas recebidas do complexo do retículo endoplasmático rugoso. É isso que ele vai estar fazendo. Ele tem a sua função específica para trabalhar, né? E olha só, as funções ainda, a gente tem as vesículas, né? As formas das vesículas secretórias. O que elas vão fazer? Elas liberam proteínas processadas por exocitose no líquido extracelular. Exocitose foi aquela substância que a célula não está querendo mais, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai processar, ela vai trabalhar, ela vai fazer todo aquele processo, empacotar, enviar, tudo isso ela está fazendo, né? Quem está fazendo isso? A vesícula, né? Ela forma essas vesículas. Em forma, daqui a pouquinho elas saem em forma de pacotinho, né? Todas do complexo de Golgi. Forma a vesícula membranosa, que direciona novas moléculas para a membrana plasmática. Então, ela também vai formar essas vesículas membranosas, né? Que vão direcionar essas novas moléculas para a membrana plasmática. Então, a gente tem aí, ele tem várias funções, o complexo de Golgi, né? Ela também forma as vesículas de transportes. Vesículas de transportes que carregam as moléculas para outras organelas, como os lisossomos. Então, olha ali o que a gente tem. A gente tem um monte de coisa, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, dentro do complexo de Golgi. Por isso que a gente diz que ele transforma, ele empacota, ele envia, ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Vamos pensar mais um pouquinho? Vamos sair do complexo de Golgi, que já falamos todas as funções que ele faz, e vamos falar dos lisossomos, né? Lisossomos, né? Vamos conversar sobre eles. Os lisossomos, eles são vesículas recobertas por membrana, que formam a partir do complexo de Golgi. Então, se a partir é porque já saiu do complexo de Golgi. Já saiu do complexo de Golgi, então ele é o chamado de lisossomo. Tá aqui ele, a bolinha alaranjadinha para você, né? O que tem, né? Ele tem mais de 60 tipos de enzimas digestivas, né, hidrólicas, potentes e que podem quebrar grande variedade de moléculas, né? Eles vão fazer a quebra, vão fazer uma degradação aí. Os lisossomos se afundam com as vesículas formadas durante a endocitose. Então, eles vão ter uma função específica, né? Nesse momento, eles estão se afundando com as vesículas formadas durante a endocitose. Vamos lá? Vamos passar mais um pouco? Vamos para o peroxossomos, né? Outro grupo de organelas. Agora, essas organelas, elas têm estruturas semelhantes, parecidas. Olha aqui. Enquanto os lisossomos, eles são
formatos redondinhos, estavam lá de laranjadinhos, aqui os peroxossomos, eles já são parecidos aos lisossomos, porém eles são menores, né? Eles são menores. São os peroxossomos. Então, eles são menores, eles são parecidos, mas o formato deles é menor. Isso é a forma como uma característica. Também denominado de microcorpos. Contém várias oxidases. Então, já vê aí que ele tem enzimas, né? Já observa aí que ele tem enzimas aí dentro dele. As enzimas podem oxidar, que é remover o átomo de hidrogênio, várias substâncias da organela. Ele vai fazer isso. Então, ele pode oxidar essas substâncias de dentro das organelas, né? O que é isso, oxidar? É remover os átomos de hidrogênio. É isso que é a oxidação, tá? Os aminoácidos e os ácidos graxos são oxidados nos peroxossomos, como parte do metabolismo normal. Então, os aminoácidos e ácidos graxos, eles precisam ser oxidados, né? Dentro aí, quem faz isso? Quem é responsável por fazer isso? O peroxossomos, né? Dentro do metabolismo natural do ser humano. Então, a gente consegue fazer isso daí. Olha, as enzimas nos peroxossomos oxidam substâncias tóxicas, como o álcool. Quando a pessoa ingere o álcool, né, ela toma bebida alcoólica, claro que vai chegar lá nas suas células, não tem jeito. E aí o que acontece? Acontece uma oxidação, né? Oxida essas substâncias, porque o corpo, as células reconhecem que isso é uma substância tóxica e que isso vai fazer mal para o indivíduo. Então, o que vai acontecer? Quem vai agir nesse momento? O peroxossomos, né? Ele que vai fazer a ação, vai fazer a degradação, ele que vai fazer a oxidação dessa substância, tá? Quem fala isso pra gente? Doutora Derricks, 2019, da página 82. Vamos pensar na função dos lisossomos? Dos lisossomos, tá? Vamos para a função agora. A função dos lisossomos, ele digere substâncias que entram na molécula por endocitose, né? E transportam os produtos finais da digestão para o citosol. Então, essas moléculas que entraram por endocitose porque entrou, né, por meio, né, da parte endocitose, entrou, né, dentro desse, fez o transporte de substância, foi do meio externo para o meio interno da célula. Então, elas transportaram esse produto final da digestão para o citosol. Então, ele fez isso, ele fez uma digestão digeriu essa substância, degradou essa substância lá no momento que ela adentrou. Quem fez isso? O lisossomos. O lisossomos que fez que digeriu essa substância, né, que entrou na célula por forma de endocitose. E transportou, ainda tem mais, ele transportou o produto final para o citosol. Os lisossomos também, eles realizam autofagia, né? A digestão de organelas degradadas. Porque vai ter aquelas organelas que não tem mais função nenhuma. Quem é que vai lá? Aí o lisossomos vai lá, né? Como aquele catadorzinho de lixo, envolve essa substância que essa organela que não tem mais função nenhuma, envolve ela e faz o quê? Degrada, né? Absorve, quebra. É isso que ele está fazendo. Implementa a autolise, né? A digestão de uma molécula inteira. Então, ele faz a absorção, né, dessa molécula. É isso que ele está fazendo. Ele permite a digestão extracelular. Então, ele também vai estar trabalhando uma digestão extracelular. Aquilo que não for bom para a célula e ele observar que não é bom e detectar que não é bom,
o que ele vai fazer? Uma digestão. Ele vai fazer uma absorção, né, dessa substância, dessa organela, disso que não é bom. Quem fala isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, página 83. Vamos falar do mitocôndrias? Quem é o mitocôndrias, né? Olha, como elas geram a maioria das ATPs é energia, né, gente? Por intermédio da respiração aeróbica, que requer oxigênio. Então, nesse momento que eu respiro, eu estou fazendo o quê? Gerando oxigênio, né? Introduzindo oxigênio. Esse oxigênio vai ser enviado para as células. Então, o que está acontecendo nesse momento? Quem está trabalhando? O mitocôndrias. E eles estão trabalhando de que forma? Eles precisam gerar energia para a nossa célula. Como elas geram, né, a maioria do ATP por intermédio da respiração aeróbica, que requer oxigênio, as mitocôndrias são denominadas de usina de força da célula. Então, olha só o que aconteceu. Ela vai ser denominada, ela vai ser chamada de usina de força de uma célula, tá? Então, quem é chamada de usina de força? Mitocôndria. Uma célula pode ter poucas, quando uma centena de vários milhares de mitocôndrias, depende de sua atividade. Então, o mitocôndria, ele depende da atividade celular. Ele vai sempre fazer isso. Então, quem vai dizer isso pra gente? É a doutora Derrickson, 2019, da página 84. As células ativas que utilizam a ATP em uma taxa maior, como aquelas encontradas no músculo, no fígado e nos rins. Então, pensa, nos nossos músculos estão o tempo inteiro em movimentação, o tempo inteiro se movimentando, o nosso fígado não para, os teus rins não param, eles precisam estar em constante atividade. A atividade dos nossos músculos, eles requerem energia. E quem está trabalhando, né, nessas energias ativas, quem está aí? É o mitocôndrias, tá? Então, ele está aí direto trabalhando nessas células chamadas de células ativas. O exercício regular pode induzir um aumento de quantidade de mitocôndrias nas células musculares. Então, olha, se eu estou ativando o meu corpo, movimentando o meu corpo, é porque eu estou também trabalhando na produção de mitocôndrias, tá? Então, elas também vão estar sendo induzidas a produzir mais. Exercício muscular permite que as células musculares funcionem mais efetivamente. Claro, se você está trabalhando suas células musculares, você está em movimentação, está ativo. Mas se você para a movimentação, vai causar até uma atrofia, né? Porque nem os músculos vão mais se desenvolver, porque está tudo parado. Um exemplo, entre as proteínas contráteis nas células musculares. Então, as nossas células musculares contráteis, ela é onde tem maior produção de mitocôndrias. Mas só quando estão ativas, tá? Se não está ativa, eu não tenho produção de mitocôndrias. Não tenho produção de energia, tá bom? Quem vai dizer isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, página 84. Função dos mitocôndrias. O que a gente tem como função? Já começa, gerar ATP, gerar energia por intermédio das reações da respiração celular aeróbicas, né? Então, pensei na respiração celular aeróbica, estou pensando nos pulmões, trabalhando, né? E respiração celular, quem é que está trabalhando? Célula do fígado, dos rins, né? Dos tecidos musculares, eles que estão fazendo aí a maior produção. Ela também desempenha um papel inicial importante da apoptose, né? Então, ela também vai desempenhar a sua função na apoptose, tá? Então, dentro de tudo isso que nós acabamos de ver, desse mundo do citoplasma, nós vimos todas as estruturas que compõem, que veem, que estão organizadas, que estão separadas, né, de forma organizada nos nossos estudos.
Então, sejam bem-vindos à nossa aula extra, né, de anatomia e fisiologia 1.